dia. É um prazer estar aqui nessa atividade chamada pelo Sinditeste e estar conversando com vocês aí que estão em greve, né, que estão em luta. E eu queria falar um pouco sobre duas questões. Uma é sobre a questão da conjuntura mesmo e como que essa conjuntura de crise econômica, de ajuste fiscal, está atingindo e vai atingir os setores oprimidos, e em particular as mulheres. E a outra coisa que eu queria falar é sobre o machismo invisível, que eu vou falar depois, tá? E também como que isso atinge nós mulheres quando vamos para a luta, como participamos da vida sindical. Então, primeiro, em relação à questão da crise, como que isso vai nos atingir, já está nos atingindo. A gente vive um momento de crise no capitalismo aqui no Brasil e que, mais uma vez, o governo, né, no caso aqui o governo da Dilma, os patrões, os banqueiros, estão jogando essa crise nas costas dos trabalhadores. E essa crise, eles aproveitam para aumentar, e eles querem fazer isso, aumentar o padrão de exploração sobre o conjunto dos trabalhadores. Mas tem um setor da classe trabalhadora que vai ser mais explorado, que vai sofrer mais os efeitos da crise, que é justamente os setores mais vulneráveis, são os setores oprimidos da classe trabalhadora. São as mulheres, os negros, as negras e os LGBTs. Por que que isso acontece? Porque o próprio sistema capitalista divide os trabalhadores e cria um monte de ideologias, de falsas consciências, de falsas ideias, para poder oprimir mais e para poder explorar mais o conjunto da classe. Então, o racismo, o machismo, a LGBTfobia, tudo isso está a serviço de aumentar a exploração sobre o conjunto dos trabalhadores, porque é justamente esses setores da classe trabalhadora que vão ganhar menos, que vão ter seus direitos retirados, que vão ser os trabalhadores, primeiramente os que vão ser terceirizados, são os trabalhadores e trabalhadoras, na sua maioria negras, que vão receber menos salários, que vão ser as primeiras a serem mandadas embora quando tem as demissões. Então, é justamente por conta do capitalismo se aproveitar dessas ideologias para aumentar a exploração que os setores mais atingidos agora pelo chamado ajuste fiscal, exatamente esses setores, mulheres, negros, negras e LGBTs. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, que a política do governo e a política dos patrões, ela está sendo chamada de ajuste fiscal, mas, na verdade, não é só um ajuste, ela é um verdadeiro desmonte. Vai ser, não sei se vocês viram o pacote novo aí do Renan. Esse pacote, junto com o que já tinha, mais esse pacote, vai ser uma bomba mesmo caindo nas nossas costas. Então, é avanço da terceirização, é a questão eles querem desvincular as verbas da saúde e da educação, porque hoje é vinculado, eles querem desvincular. Eles querem, uma série de medidas já tem de destruição da previdência pública, eles querem acabar com a previdência pública. O próprio SUS, que, não sei se vocês viram, a medida agora querem cobrar pelo Serviço Único de Saúde, vai deixar de ser SUS, né? Porque o SUS é universal, agora vai cobrar de quem tem plano médico, vai deixar de ser SUS. Então, eles querem cobrar pelo serviço do Sistema Único de Saúde, ou seja, uma série de medidas que vai atingir todos nós, mas vai atingir, em especial, mulheres, negros, negras e LGBTs. Por quê? Vou dar alguns exemplos. Então, assim, quais são as áreas que essas medidas estão sendo tomadas? Os cortes diretamente no orçamento, a Previdência, que a ideia é desmontar a Previdência Pública no Brasil, as condições de trabalho, que implica desde o PPE até o avanço da terceirização, a desvinculação das verbas e os direitos democráticos. Não sei se vocês viram também, acabaram de aprovar essa semana no Congresso Nacional a lei que inclui manifestações na lei de terrorismo. Significa que ocupação de prédio público passa a ser atentado terrorista. Significa que se vocês estiverem numa greve e resolverem ocupar o prédio da reitoria, ou resolverem ocupar o prédio de algum órgão aqui, pode ser enquadrado na lei de terrorismo, que é de 12 a 30 anos de prisão.
Também tem a questão dos direitos democráticos, a própria redução da maioridade penal, a própria exclusão dos planos municipais de educação da questão do gênero. Teve uma primeira votação agora essa semana em São Paulo. Então, são várias coisas que, de forma combinada, então é ataque nos direitos trabalhistas, ataque nos direitos previdenciários, ataque nos direitos democráticos, nos direitos básicos como moradia, saúde, educação, vários ataques que vai piorar demais a vida de nós trabalhadores. E agora eu vou falar como que isso vai piorar demais a vida de nós mulheres trabalhadoras. Primeiro, moradia. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos contratos de moradia, de casa, do Minha Casa Minha Vida, são as mulheres que fazem. 90% dos contratos da Caixa Econômica Federal são feitos pelas mulheres. Significa que todos esses cortes, que teve 17 bilhões de cortes na área da moradia, vai se atingir especialmente as mulheres, que estão na fila do Minha Casa Minha Vida. Não vão conseguir casa. Saúde. A maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde são mulheres. Não só porque elas acabam se cuidando mais do que os homens, né, procurando mais médicos do que os homens, mas são elas que levam os filhos para os hospitais, são elas que levam, quando os pais ficam idosos, quem que carrega o pai para o hospital são as mulheres. E são as mulheres que vão ser mais penalizadas, com todos os cortes. Corte de remédio, corte de médico, corte de... Enfim, e agora, inclusive, tendo que pagar, se isso de fato passar, tendo que pagar pelos procedimentos do próprio SUS. A questão da educação. A educação é isso, 10 bilhões de cortes, mas desses 10 bilhões, que atinge, óbvio, as mulheres que estão aí, que estavam estudando pelo ProUni, que estavam estudando pelo FIES, ou mesmo pelo Pronatec, também estão sendo atingidas. Mas, em particular, 3,5 bilhões desses 10 bilhões são cortes das creches. É dinheiro da União que estava sendo repassado para a construção de novas creches nos estados e municípios. Esse dinheiro está cortado. Não vai ter mais construção de creche. Então, hoje já tem um déficit terrível de conseguir creche pública. A maioria das pessoas não conseguem vaga para os seus filhos em creche pública. Fica na fila, a perder de vista, acaba tendo que pagar uma creche privada. Às vezes, até tem categorias que recebem, eu não sei se aqui é o caso de vocês, um auxílio creche, mas esse auxílio creche é irrisório, não paga uma escolinha particular, e, na verdade, a gente defende a educação pública, a educação infantil pública, e, inclusive, pela legislação, 2016 deveria contemplar no Brasil todas as crianças de 4 a 5 anos por obrigatoriedade de educação infantil. Com esses cortes, essa legislação já não vai ser mais cumprida. E quem acaba sendo penalizada com tudo isso é óbvio que são as mulheres, porque elas, pela questão até do machismo que existe na sociedade, são as que se sentem e as que são mais responsabilizadas pelos cuidados dos filhos. A questão da previdência também atingiu em cheio as mulheres. A maioria das mulheres, a maioria dos usuários, dos beneficiários do INSS que recebem pensão por morte são mulheres. Mulheres que recebem até 1 a 3 salários mínimos. Isso foi restrito. Então, mulheres que normalmente não tinham renda e acabavam sendo dependentes, até pela questão do próprio machismo da sociedade, porque as mulheres não estão, na sua maioria, no sistema formal de trabalho, e que o companheiro falecia, tinha um direito à pensão, já não tem mais a pensão. Então, não tem mais a pensão da forma como tinha antes. Já é reduzida. E, inclusive, com expectativa de vida. Então, quanto mais nova, quanto mais jovem essa mulher, menos ela vai ter direito à pensão por morte. A questão do PIS, do seguro-desemprego. O PIS, os trabalhadores que vão atrás do PIS, geralmente são os que mais estão sujeitos à rotatividade no trabalho e que atinge mais mulheres, porque as mulheres estão mais sujeitas à rotatividade no trabalho. Seguro-desemprego é a mesma coisa. E eu queria me deter em especial aqui a um aspecto, que é o aspecto da terceirização. A terceirização, a maioria, sim, 95% dos trabalhos terceirizados na área de serviços são feitos por mulheres. Então, se vocês forem em qualquer empresa, ou mesmo no serviço público, e olharem quem está fazendo o serviço da limpeza,
A maioria são mulheres e mulheres negras. Quem está fazendo o serviço da alimentação nos restaurantes, a maioria são mulheres e mulheres negras. Depois vocês podem até falar se é isso, se eu estou falando alguma inverdade aqui, mas é essa a realidade que a gente observa. Nas universidades, em particular, isso avançou muito. Não é verdade que a terceirização... Agora tem um projeto do PL 30, que inclusive estão dizendo que vai ser votado na semana que vem, no Senado. Não sabemos se vai ser mesmo. Mas mesmo sem essa votação, desde 2003 até 2014, no Brasil, de 4 milhões de trabalhadores terceirizados, passou para 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados. Então, mesmo sem a lei permitir que a terceirização avançasse para as atividades fins, mesmo assim, ela avançou muito, de 4 para 12 milhões. E, em particular, nos serviços públicos, avançou demais. Vocês devem perceber isso na universidade hoje. A terceirização avança a passos largos. Né? Então, vários concursos que não é feito, então vai sendo substituído por pessoas terceirizadas. Então, isso é uma forma de quebrar também com a organização da classe trabalhadora. Em particular, para as mulheres que vão para um trabalho terceirizado, isso tem uma dupla carga de opressão. Por quê? O trabalho terceirizado ele é inseguro. Por que é inseguro? Porque está sujeito a ser demitido a qualquer momento. Ele é um trabalho descartável. A mulher que já tem aquela opressão, aquela carga de machismo que ela carrega, se sente como um objeto descartável. Ela trabalha, jornadas estafantes, salário miserável, e ela é descartada a qualquer momento. Então, nisso, para ela já se sente mais inferiorizada ainda. A invisibilidade. Normalmente, esse tipo de serviço, de cozinha, de limpeza, é um serviço invisível, ninguém nota. Nota se estiver sujo, né? Se você entrar num lugar, tiver tudo sujo, todo mundo nota. Mas se chegar num lugar, tiver tudo limpinho, você não vê que tem uma pessoa ali que está trabalhando. Geralmente ela trabalha com outro uniforme, com outra roupa. É uma pessoa que quase não fala, em muitos lugares, eu não sei se aqui é o caso de vocês, nas universidades, mas eu estava entrando no metrô essa semana e tem a mesa que os trabalhadores efetivos tomam café e a mesa que as terceirizadas tomam café. Como se elas fossem uma coisa à parte. Não se sentem. Então, é um sentimento de pertencimento. Então, não se sentem pertencendo a uma categoria, a um conjunto da classe, se sentem excluídas. Então, vocês percebem que o machismo que as mulheres já têm que carregar, normalmente são mulheres negras, que já nascem com aquela carga de opressão sobre suas costas, vai para um trabalho terceirizado, onde são vistas como objetos descartáveis, e ainda almoçam, tomam café de forma separada, têm uniforme separado, e muitas vezes as empresas fecham e não dá satisfação. Na justiça trabalhista tem filas e filas e filas de trabalhadores terceirizados requerendo os direitos, porque muitas empresinhas, gatos mesmo, abre, contrata, aí fecha, abre com outro nome, e por aí os trabalhadores vão perdendo todos os seus direitos. Tem empresa também que faz o seguinte, ela abre num lugar, presta serviço para aquele órgão público ou privado, aí ela fecha e vai para outra cidade. E o trabalhador, se quiser acompanhar a empresa, que vá para outra cidade. Ou seja, é uma insegurança permanente. Isso o que acontece para as mulheres? Fragiliza os vínculos. É muito importante os vínculos que nós construímos na nossa vida. Percebem que quando uma criança tem que mudar de escola, é um trauma, né? Quando um trabalhador é mandado embora e tem que mudar de emprego toda hora, ele não sabe se ele vai estar empregado daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano, é uma fragilização imensa dos vínculos. E a parte que é mais nefasta, a terceirização quebra com a possibilidade das mulheres participarem da vida sindical da sua classe e participarem da vida política. Por quê? Porque o terceirizado não tem direito de fazer greve junto com os trabalhadores efetivos. Então, é uma gama de mulheres, percebem? Que estão fora da vida, que são excluídas da vida sindical, que são excluídas da vida da participação política, porque se elas participarem, elas vão ser demitidas. Tudo isso é feito para quebrar o quê? Para quebrar a organização do conjunto da classe.
Então, olhem como que a opressão e como que o machismo atua para dividir os trabalhadores e para aumentar o poder dos patrões e da burguesia e dos governos. Tudo isso cria uma gestão, né? Chama gestão do medo, né? Então, os trabalhadores vivem com medo, vivem com medo, vivem se policiando e tudo mais. A vulnerabilidade de gênero, que junta com a vulnerabilidade da precarização. E eu queria falar também sobre o machismo invisível, que está em todas as partes. O que é o machismo invisível? É o machismo que ninguém vê, mas a mulher sente. O que é esse machismo? Olha só. Primeiro, a desqualificação. A gente é desqualificada. A gente não serve para fazer algumas tarefas. Tem tarefa que só homem consegue, mulher não consegue. Como se a gente não tivesse capacidade. No caso das mulheres negras, eu acho que a Martina vai até abordar mais, é a combinação disso com o racismo. Então, as mulheres negras são vistas só para serem serviçais ou para serem objeto sexual. O caso da Maju é bem exemplo disso, né? Que, não, se fosse para ser uma empregada doméstica ou se fosse para ser a Globeleza, podia. Mas como é para ser uma jornalista no Jornal Nacional, não pode. No caso também da divisão de tarefas. Então, tem tarefa de homem e tarefa de mulher. Normalmente, a mulher serve para fazer o quê? Tarefas organizativas. Aquelas que dão bastante trabalho, aquela que é chata, que você tem que ficar coisa miúda, organizando tudo, isso é para nós. Tarefas políticas, tarefas de falar em público, tarefas de elaborar, de pensar, isso é para os homens. Isso tem essa divisão em todos os lugares. Ideias roubadas. Alguém aqui deve ter passado por isso. Uma mulher vai e fala uma coisa bem legal. Ninguém dá bola. O homem vai lá e fala a mesma coisa. Todo mundo, nossa, que ideia maravilhosa que você teve. Poxa, mas quem teve a ideia maravilhosa foi a mulher, mas ninguém viu. É uma invisibilidade sobre nós. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Seja no trabalho, seja na família, seja no sindicato. E a questão de interromper a fala. Uma mulher está falando... Nossa, vira e mexe, a gente é interrompida. Mas por que eu sou interrompida? Porque é a questão do olhar já desqualificando a mulher que está falando. Então, essa coisa de interromper a fala de mulheres é muito comum. O oposto, não se interrompe a fala dos homens. Tudo isso faz com que as mulheres vão se sentindo inferiorizadas. É o machismo nos inferiorizando. E para a gente romper com tudo isso é muito difícil. Porque isso causa marcas psicológicas profundas em nós. Que para a gente poder superar, romper e dizer, não, eu sou capaz, eu tenho ideias boas, eu vou falar em público, eu vou pegar no microfone numa assembleia e falar tudo o que eu penso, para a gente poder fazer isso é muito mais complicado. A gente tem que superar várias barreiras. Por isso que é muito mais difícil trazer as mulheres para a luta. No caso de uma categoria majoritariamente feminina, pode ser até que seja mais fácil, aqui no caso de vocês, que tem uma maioria de mulheres. Mas depois, inclusive, vocês contam se é fácil ou se é difícil. Porque para uma mulher vir para uma luta, ela tem que romper com a família, porque a família fala, mas o que você vai fazer? Greve? Onde já se viu? Isso não é coisa de mulher, você tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Se a mulher vem para uma luta do sindicato, então, nossa, mas o que você está fazendo no sindicato? Se ela tem um companheiro que não é também participante, o companheiro vai falar, não, você não vai no sindicato, lá só tem homem, o que você vai fazer lá? Tem muito isso. Vai lá, não, todo mundo vai te paquerar, não vai não. Né? Então tem essa coisa do sindicato, e agora eu vou entrar um pouquinho no sindicato nesses minutinhos que estão faltando, que é o seguinte, o sindicato é um espaço tradicionalmente masculino, porque o espaço da política é um espaço masculino. E para a mulher vir para o sindicato, é uma luta. Primeiro é uma luta com ela mesma, que ela tem que romper. Ela tem que dizer, eu vou. Depois é uma luta com o companheiro, com o filho, com a família, com a avó, com a tia, com todo mundo. Aí quando ela consegue romper com tudo isso e fala, não, estou aqui, aí ela vai encontrar o quê? Os colegas, muitas vezes, do próprio ambiente sindical, que não valorizam isso. Por isso que o sindicato tem uma tarefa muito importante, que é, primeiro, quebrar com todos esses problemas que eu falei, que o capitalismo, que os governos...
utilizam para quebrar a organização da classe, e, em particular, de poder as mulheres participar. Segundo, o sindicato tem uma tarefa muito importante, porque cada mulher que vem tem que ser tratada com muita valorização. No sentido de que o ambiente tem que ser acolhedor, as condições objetivas para as mulheres participar, então ter creche nos congressos, nas reuniões, né, nos eventos. Porque como é que a mulher vai romper com tudo e tem que carregar os filhos, onde vai deixar os filhos? É difícil, né? Então, vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. Mas vai valer a pena? Vai valer a pena, sabe por quê? Primeiro, as mulheres hoje são 50% da classe trabalhadora. Sem as mulheres na luta, não tem luta vitoriosa. Sem as mulheres na luta, a luta vai ser derrotada. E sem as mulheres no sindicato, o sindicato vai ser derrotado. Então, vocês aqui têm quase que um privilégio, que vocês têm uma diretoria que tem muitas mulheres. E mulher que fala que... Só que para cada uma chegar nessa situação, o que elas não tiveram que passar? E o que muitas vezes não passam? Mas não basta que tenha só 5, 10 diretoras. Tem que ter uma categoria de mulheres valentes, lutadoras e que tenham essa coragem. Para isso, o sindicato tem o quê? Uma tarefa muito importante, que é impulsionar a luta, impulsionar as mulheres como parte aí, sujeito mesmo, dessa transformação. Então, eu queria terminar aqui, que o tempo já acabou. Falta o quê? Já passou. Então, terminar só concluindo e dando parabéns aqui para vocês e para o sindicato por estar fazendo esse debate e pela presença de cada uma das mulheres que está aqui hoje, que tiveram aí que muitas vezes, né, fazer o sacrifício de vir, de enfrentar a família, enfrentar a própria sociedade, enfrentar para poder estar participando, e isso é muito importante para nós, porque sem as mulheres juntas não tem luta vitoriosa. Obrigada.